Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Pod Squad. Estamos hoje aqui reunidos com a nossa equipe para falar de um assunto que a gente abordou em um dos nossos podcasts lá no comecinho, falando sobre a questão de complementação da inteligência, só que hoje a gente vai pegar um assunto que, baseado em alguns estudos que foram divulgados, inclusive pelo MIT, vamos falar sobre os 7 tipos de inteligência, mas o tema de hoje é homem e máquina. A inteligência artificial está nos deixando mais burros? Mas antes de a gente entrar no assunto, gostaria que você já compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu like, deixasse o seu comentário para interagir com a gente, deixar a sua pergunta e nos seguir nas redes sociais. Está aqui na descrição desse vídeo, o arroba, né, no Instagram de todos os 4 integrantes. E você nos seguindo lá, você vai ter acesso a muito mais conteúdo, muito mais bate-papo interessante, que vai ajudar muito você nas suas tarefas do cotidiano. Então, para a gente começar, a gente queria abordar aqui uma teoria que foi divulgada, né, por Howard Gardner, que ele fala sobre os 7 tipos de inteligência. E a gente estava conversando aqui, né, sobre as nossas características pessoais, que tipos de inteligência a gente tem mais desenvolvido e quais deles a gente tem menos carência. Alguém quer começar? Alguém quer ser o primeiro? Gente, não, só quero interromper para falar um negócio. Hoje a gente tem convidado especial. O Ederson tá com a gente hoje! Voltei. O Ederson estava meio sumido aí dos nossos seja podcasts. bem-vindo! Muito obrigado, estou de volta. Graças a Deus. A primeira vez. Estamos felizes. Então, já que você já deu as boas-vindas para o Ederson, que tal você falar um pouquinho sobre os tipos de inteligência? Lembrando, né, primeiro para o pessoal saber quais são: linguística, lógica, motora, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal e agora tem a 8ª, né, Ederson? Naturalista. Naturalista. O quê? Dessas 8 aí. Quais são as minhas? É. Olha, eu acho que primeiro a 8ª, essa nova, a naturalista. Você nem gosta de flores, né? Eu nem gosto de flores, não gosto da natureza. Essa naturalista ela é muito voltada para o mundo natural, né? Tem uma sensibilidade mais forte com o mundo natural, identificar e interagir com as espécies de árvores, de vegetação de forma geral, e conversa muito com a sua realidade, né? Que gosta muito de flores. Nossa, né? eu gosto muito de flores, eu gosto muito da natureza. Eu acho que pra mim, o final de semana perfeito é sempre quando você coloca a natureza no meio em algum momento. É quando você vai pro parque da cidade, ou quando você faz uma caminhada, ou você faz, né, um hiking, uma coisa assim. E eu tô construindo a minha casa numa chácara. Então, assim, tem todo sempre um contexto muito de natureza em tudo que eu vivencio. Eu acho que a natureza ela é muito poderosa, ela recarrega as energias, né? Ela tem esse potencial. E quando eu comecei a estudar sobre as flores, eu entrava no site da Cooperflora e comecei a ler o nome das flores, assim, de forma muito aleatória. Precisei fazer isso 2 dias e eu já sabia o nome de todas as flores. Todas as flores de corte e as flores de vaso. Então, eu penso que existe sim, assim, um potencial para você ter essa inteligência dentro de você e que você vem trazendo isso de outras vidas, eu acho. Aproveitando esse assunto de natureza, né, é importante que nossos telespectadores saibam que o Zoológico de Brasília tem um dedo dos nossos integrantes. E tem tudo a ver com natureza, né? Então o Ederson andou bem engajado aí nas últimas semanas. Inclusive, esse é um dos motivos que ele andou meio sumido, né? Mas, concluiu? Concluímos hoje um grande projeto, é o Plano Diretor do Zoológico de Brasília para 2060, e ainda vai ser bem divulgado, vai ter muita coisa ainda pela frente aí, mas hoje concluímos a Então, pesquisa. pessoal, quando vierem a Brasília, visitem o zoológico e saibam, tem a mão do arquiteto Ederson lá, então você já sabe que, né? Eu tava até contando aqui pro Ederson que quando eu era criança, vocês não são de Brasília, né? Mas então eu posso falar, vocês não. Quando eu era criança, eu ia pro zoológico muitas vezes, assim, a gente sempre ia com a escola e tudo. E as árvores eram super baixinhas. Então a sensação era de ir pro deserto do Saara. O máximo que você conseguia, assim, de sombra era embaixo da banca de revista, né? Que tinha uma banquinha, a lanchonete.
tudo era assim, totalmente um cerrado, com as árvores bem baixinhas. E hoje, quando eu frequento o zoológico com o Rafinha, as árvores são altas, enormes, então eu fico lá admirando as árvores, porque na minha memória, e todas as vezes que eu retorno lá, eu tenho a memória do deserto do Saara e chego lá e me surpreendo pela natureza, assim, real do zoológico. Então, é um passeio que eu gosto muito. Você também, né, Tamara? Adoro. Só fazendo um parênteses, né? Pra depois voltar pro nosso assunto, Parar de né? falar. O deserto do Saara, que você comentou, né? Ele tem uma umidade média relativa, assim, durante o ano de 14, 16, 17% de umidade relativa do ar. Aqui em Brasília, na época seca, que nós vamos, daqui a pouquinho, vamos começar a enfrentar ela de forma mais forte, nós chegamos a 9%, 8%. Nossa, então é muito nós temos pior. menos umidade do que o próprio deserto do Saara, sabe? Então, O corpo sente, a boca sente, tudo sente. tudo sente. Já tá começando, né? Já Já, estamos já. começando Já. a sentir. Brasília é surpreendente. Como foi isso pra vocês, hein, quando vocês chegaram aqui? Foi muito nariz sangrando no começo. Então, eu sempre ouvia muito falar disso, né? Aqui em Brasília o nariz sangra, não sei o quê. Só que talvez eu tenha vindo na época mais úmida, né? Então não tive essa sensação. Mas agora, morando 2 anos aqui, já tive bastante. Aquela época sem chuva, complicado, né? Cara descascando. Quando chove, respira macio, né? Aquele cheirinho de grama molhada, né? Que você não sente há um tempão. Mas e o seu tipo de inteligência, que é assim que você não tem muita afinidade aí? Você identificou algum aqui que dentro desses 7? Ah, com certeza, esse matemático, essa coisa de lidar com as exatas, pra mim é muito difícil. Embora eu goste muito da tecnologia, mas vamos dizer assim que eu gosto dela como se dessa parte mais humana da tecnologia, Essa daquilo tu prefere que delegar, né? dessa que trabalha com o processamento da linguagem natural, que transforma as palavras em números. Então, na verdade, é isso, né? Exatamente isso. Porque com a inteligência artificial, as palavras viram números. Sim. Então, e se você utiliza palavras de muito poder, você transforma em números de muito poder. E aí você consegue atuar utilizando a inteligência artificial. Então, meio que agora você consegue intercambiar, né? Trabalhar com as duas. Mas quando era matemática nua e crua, pra mim é muito difícil lidar com matemática. Mas essa inteligência lógico-matemática, ela não está só atrelada a números, ela está atrelada à capacidade de um raciocínio lógico, à resolução eu também de problemas. Concatenar as coisas. Que eu me recordo das épocas que eu fazia prova, eu também ia muito mal nessas provas de lógica e compreensão de problemas lógicos, pra mim também foi sempre uma dificuldade muito grande. Eu não compreendo muito a lógica. Que eu acho que assim, eu acho uma deficiência do nosso sistema de ensino, né? A falta de aplicação do que a gente aprende. Nossa, Porque eu tava vira uma falando disso. decoreba, né? Você Quem que decora usa a Bhaskara? fórmula. Pois é. Você que é arquiteto, você usa Bhaskara? Já usou na sua Nunca. profissão? Nunca. Aí fica um negócio tipo, assim, sem aplicação, você até perde o interesse pelo assunto, né? E hoje, eu, como operador do mercado financeiro, assessor de investimento, eu uso muito, né? Então, Fibonacci. mas aí é um negócio mais programado, né? Eu não faço contas de Fibonacci. Mas não era minha matéria preferida na escola, mas hoje eu vejo que ela tem muita aplicação na minha vida, né? Eu acabo utilizando muito no meu dia a dia, mas, de novo, é uma linguagem programada, né? Não fico fazendo conta no braço, né? É claro que a tabuada, por incrível que pareça, e eu não sou ser muito adepto da decoreba, mas assim, você decorar algumas coisas te ajuda muito na velocidade do processamento da informação, né? Então, assim, já facilita, você não precisa, é um estágio a menos, né? Que você precisa, o teu cérebro já está bem acostumado com aquilo e acaba girando mais rápido. E você, Tamara? A inteligência... Puxei, desculpa. Você ia falar alguma coisa? Eu puxei. E você, Tamara? Tem uma das inteligências que é a inteligência de linguística, né? Que está relacionada à habilidade com palavras, com escrita, com entendimentos. Eu, pelo menos, acho que você tem muito isso, porque, inclusive, uma das profissões que tem essa inteligência é a advocacia, né? Você acha, o que você sente disso, assim? Você acha que você tem essa A rainha do inteligência? copyright. Rainha do copy, a minha profissão escondida dos nossos cursos. Eu acho que sim, porque não tem como você ficar argumentando, e a gente sempre fala que o advogado, ele é um argumentador, ele fica falando, e ele precisa levar convencimento a alguém, seja a parte, seja o juiz, seja quem for. Até o cliente na hora de fechamento, né? Então você tem que ter essa inteligência do convencimento, que eu acho que remete à linguística. De você usar bem as palavras, de você conseguir realmente convencer, isso é lógico. E talvez eu também tenha essa lógica eu acho que matemática você... aí. Assim,
quando a gente atuando juntas, né? Nós duas atuamos. Felizmente, para. Não, é porque, infelizmente, porque a gente acha que quando a gente é formado em direito, a gente não sabe fazer cálculo e coisa, é isso que você falou. Não é bem fazer cálculo, mas é se sintonizar logicamente nas coisas e buscar sempre a lógica em tudo e buscar soluções lógicas, Sim, né? uhum. Que é uma coisa que eu acho que me orienta muito. É um raciocínio rápido, né? E assim, eu não queria direito, eu gostava de matemática na escola. Tipo, adorava fazer equação de segundo grau. Eu falo pro Rodrigo isso e ele fica meio achando lindo. Mas Foi aí que ele se apaixonou. gente, eu por adorava você. achar o valor X. Louca, mas é. Não, eu quando entrei na faculdade de Direito e não tinha mais que lidar com isso, né? Com Foi um equações. Cara, foi um alívio tão gigante pra mim. Mas tão gigante, eu só tinha que ler. Era um negócio ler e fazer mapas mentais e fazer resumos com flechinhas né? E criar teorias Mas isso é lógico. e escrever de forma cada vez melhor. Então, para mim, isso foi um alívio muito gigante. Mas não que o advogado não faça nenhum cálculo matemático, porque a gente sempre Só faz acaba cálculo. fazendo. A gente faz bastante cálculo. Quando a gente trabalha com inventário, a gente faz bastante cálculo. Na execução de alimentos, a gente faz bastante cálculo. Processos de pensão, a gente faz bastante cálculo, mas são cálculos básicos que a gente dá conta de lidar. Então, assim, mas ainda assim, eu acho que essa coisa das exatas é complicado. Em termos de lógica, trabalhando juntas como nós duas, no mesmo escritório, atendendo os mesmos clientes, eu noto que a Tamara é melhor que eu nesse atendimento ao cliente, que na hora que você tem que impor uma lógica ou fazer um processo de copy, de convencimento, ela se sai... Ela é muito mais de argumentação, argumentação, ela é bem mais habilidosa que eu. E você é mais, eu acho que empática, talvez. Então eu consigo A gente se acolher complementa. o cliente e a Tamara O que é enfia que ele- a faca. Essas pequenininhas são Tá vendo, terríveis. né? Você tá E que você falou do Eu acolhimento tem a Passa ver com a alguns inteligência meses fora, interpessoal, né? Uma clima inteligência desse totalmente interpessoal, assim, eu consigo olhar para o cliente, fazer leitura, fazer todo aquele acolhimento, né? Eu vou fazendo Perceber o estado dele, né? a gente vai fazendo aquela mágica no olhar e impondo a sua energia, né, de forma que ele se sinta ali acolhido. Mas aí tem outras coisas que você tem que botar um pouco de lógica e utilizar processos. A Tamara é bem mais habilidosa Porque às vezes que você eu. tem um cliente que ele tem um nível intelectual mais alto e ele quer entender o porquê das coisas, né? Sim. Quanto tempo esse processo vai durar? Quais são as peças que tem que colocar ali no processo? Quanto tempo mais ou menos isso? E valores? Quanto que eu vou pagar? Então, por mais que às vezes o advogado saiba, lhe falta aquela coisa de pescar e de desenhar, assim, né? Eu gosto de desenhar, tô sempre com uma folha, mostro, assim. Eu acho que o visual ali, mostrar a caixinha e tal. Ele favorece. É inteligência espacial, Aí né? é Agora. espacial, exatamente. Eu tenho uma história engraçada que ela tava perguntando de Brasília. Quando eu cheguei aqui, eu venho de cidade do interior, né? No Rio Grande do Sul, do interior, do interior, do interior, do interior. E aqui é muito complicado de andar pra quem chega, porque depois que você pega a lógica, você entende que é pra números pra lá e pra cá e acabou, né? Não tem muito mistério. Você quer ir pra esquerda, você vai pra direita. Simples assim, na tesourinha, né? Mas eu fazia cursinho aqui, na época que eu estudava pra concurso, há 79 anos atrás. Ah, que horror. Mas isso foi em 2010, 2011. E eu fazia cursinho e, cara, eu morava em Águas Claras e o cursinho era lá no Lago Sul. Tipo, eu tinha que andar um pouco, né? Acho que eu andava uns 20 km, mais ou menos isso, né? É longe. É bastante. Pra Brasília é bastante. Aí eu ia anotando onde que você tinha que dobrar num caderninho. O meu sogro me levava, né, de carro e eu ia com um caderninho do lado. Ó, eu tenho que dobrar aqui, que tem um Habib's na esquina. Aqui tem não sei o quê, aqui tem não sei o que lá. Eu ia anotando. Pra eu poder fazer o caminho sozinha depois. Porque naquela época o GPS era aqueles tonton, aquelas coisas mais Que precárias. falhava bem Que na não hora. é hoje, né? Hoje você Não joga no Waze. localizava, né? e tem gente Brasília que não localizava nada. Não, você não... Nada. Ainda mais esses lugares que é de uma ponta a outra, que você vai, tipo, de um canto ao outro, você não tinha noção. Aí eu acho que depois disso eu comecei a desenvolver uma inteligência espacial mais acurada. Porque eu comecei a prestar atenção necessariamente e agora eu acho que eu me localizo bem. Eu sempre coloco o Waze, eu sou viciada no Waze, porque, cara, o caminho do escritório é o caminho dos protestos ali. A gente passa necessariamente por onde tem protesto ali no Sim. Rômulo e Remo, esqueci o nome. Sim. Sempre tem coisa ali. Sempre. Rômulo e Remo. Eu acho, No DF. É. No governo do Distrito Federal. O Rômulo e Remo. eu acho que por conta da minha formação, eu tenho muita facilidade com percepção dos espaços, assim, com percepção de formas. Se eu fui pra um lugar uma vez, eu consigo ir todas as vezes seguidas, porque eu consigo identificar os edifícios. E não é a cor do edifício propriamente dito, mas é a forma, a volumetria, espaçamento da rua, sabe? Se a calçada é larga, se é estreita, se tinha árvore, E se não fotos, tinha. né? Você é mais exigente pra vídeos, fotos. Sim. Acaba que você tem esse olhar mais
Então, apurado. e eu consigo me localizar muito bem. E Brasília é atípica, né? Porque é uma cidade muito igual. Se a gente parar pra pensar, todas as quadras são iguais. sim. E aí, Brasília despertou isso mais ainda em mim, porque eu consegui começar a pegar as pequenas minúcias em cada uma das quadras, as diferenças pequenas que existem em cada uma das Asa Norte, Asa quadras. Sul são Asa diferentes. Norte, Asa Sul, sabe? Então, assim, eu consigo me localizar muito bem. Não só aqui, em qualquer lugar eu consigo me localizar muito bem. O que é muito engraçado, porque quando eu tô com o Paulo, e aí eu digo pra ele, vamos pra algum lugar? Tipo, ah, tá, eu vou levar a gente, pra onde vai? Aí ele diz, né, eu vou levar a gente pra onde vai. Tá bom, então vai. Aí ele pega e vai pra esquerda, assim, eu disse, certeza que é por aqui mesmo? Daí não, era pro outro lado, sabe? Ele tá sempre errado, tadinho. Mas, tadinho, ele é psicólogo, né? Outro tipo de inteligência. né? Interpessoal, talvez. Interpessoal, Intrapessoal. Bastante intrapessoal, E musical, gente? Acho que Alguém só o tem Bahia musical que canta aqui? Estão faltando 2 tipos de inteligência que a gente não falou, que é a motora e musical, né? A musical eu tinha um pouquinho quando eu era mais nova. Eu estudei música quando era eu mais também. novo. Conseguia eu tirar alguma tocava coisinha de ouvido, clarinete, mas sax. hoje nem no assovio, vai. Eu nunca consegui tirar por... Eu já toquei violão, já toquei teclado, mas eu nunca consegui por ouvido. Sempre foi lendo a Não, eu partitura. sempre tive facilidade com ouvido mais do que com partitura. Eu estudei partitura também, né? Mas eu sempre toquei mais de ouvido do que de partitura. Cantava também, né? Quando Canta era... ainda. Canta ainda. As lives, morning As lives, live. as segundas mornings lives. Aí ele canta os cultos. Acho que aí. pra gente concluir essa parte dos tipos de inteligência, né? Sim. Tem a musical, né? E tem a motora, né? Que a gente não falou. Ninguém tem uma habilidade motora com esportes, nada. Ninguém... Com Eu esportes, dirijo bem pra não. caramba. Mas, eu tenho nesse aspecto. Esportes, não. Esportes é... Esportes eu até... Assim, mas eu já, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, acho que eu tinha 10, eu morava em Florianópolis, eu deveria ter uns 10 anos, eu jogava tênis. E eu Olha! já bati umas bolas com o Gustavo Kirten, quando eu tinha 10 anos. Guga, se você tá ouvindo esse podcast, é obrigação sua compartilhar. Ele não vai lembrar disso, isso tem 25 anos, mas enfim. Mas eu me identifico na motora, na parte de atuação. Eu já atuei, já fiz teatro e gostei muito, eu era bem legal. Quer dizer, Não eu tem me nenhum achava videozinho, legal, não, né? pra gente Não. colocar na nenhum edição vídeo, do vídeo. Não, mas eu me achava bem legal. Não sei se os outros achavam, mas... Mas é bom isso, eu acho que isso te traz repertório pra outras coisas na vida, principalmente na tua profissão hoje, né? Sim. Sim. Trabalho oratório pra caramba. A questão da timidez, né? Você se Sim. apresentar em público. Poxa, isso Dicção. Posicionamento, controle de movimentos, quando você vai dar palestras, que você dá bastante palestra, né? Aquela coisa toda assim. É Aí, verdade. só para o pessoal pegar a referência, pessoal, exemplos aqui de inteligência linguística. Machado de Assis, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, a lógica, Albert Einstein, Isaac Newton, Zuckerberg, inteligência motora, Meryl Streep, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, inteligência espacial, Niemeyer, Coco Chanel, Michelangelo, musical, aí você tem um monte, né? Beethoven, Tom Lady Jobim, Gaga, eu tenho que falar dela. Michael Jackson. Michael Jackson, Não, pra gente, mim, é o número 1. Deus. Interpessoal, o Gandhi, Silvio Santos, o Papa Francisco. Inteligência intrapessoal, Friedrich Nietzsche, David Goggins. Machado de Assis também, né? David Goggins é legal. E a naturalista, não tem nesse artigo aqui, que é Luísa a Mel, Luísa Mel. Burle Marx, nossa, né? Burle Marx, por exemplo. seria- Lenoutre. Poderia ser também. Nossa. Ai, vocês estão muito chiques. Ah, esse pessoal é muito chique, né? Chique. Não sei nem falar isso, né? Aí, pessoal, a gente entra no outro assunto, né? Que é o artigo do MIT, que fala... Tem algumas manchetes bombásticas aqui, né? Cara, eu Como acho que foi Eu acho que eu posso falar? Ou... À vontade, você manda nesse podcast. Ah. Depois, quero ver ela reclamar que, Que ele tá me que eu tô cortando interrompendo. sempre. Eu tô Viu, perguntando Henrique? se eu Tá vendo, né? Ninguém sabe quem é o Henrique. Mas é o seguinte, o estudo do MIT, surgiram várias publicações no Instagram, YouTube, todo mundo se Estourou, né? aproveitou e fez um buzz danado sobre como a inteligência artificial está nos deixando mais burros. Inclusive, a gente estava numa semana de consultorias no escritório aqui em Brasília, e o pessoal nos questionou, a gente teve que explicar muita coisa para eles a respeito sobre o artigo em si, sobre tudo o que a gente achava, se a inteligência artificial estava nos deixando mais burros ou não, né? E eu acho que a gente precisa justamente, já que a gente está com o holofote sobre esse tema, trazer isso e mostrar que, gente, vamos interpretar o artigo de forma correta, como que ele foi feito e para que ele foi, como que ele foi desenvolvido, que foram pessoas que estavam usando o Google ou alguma ferramenta, pessoas que estavam usando o ChatGPT e pessoas que não estavam usando nenhum tipo de ferramenta. Aí elas foram testadas para ver como que estava a cognição delas em relação àquilo ali.
E tarefas básicas, né? Que é uma coisa que a gente sempre defende. Eu acho que isso aí você pode até falar melhor que eu. Mas você não pode delegar tudo e qualquer coisa para a inteligência artificial. Mas as pessoas acabaram falando como o resultado do teste foi que quem usou o ChatGPT apresentou um pouquinho de diminuição ali da atividade cognitiva, porque usou o ChatGPT para pesquisas... E era um teste de SAT, né? Não sei como é que é, SAT? SAT, É tipo um vestibular, né? De redação ali. E aí as pessoas apresentaram um volume mais baixo de atividade cerebral porque utilizaram a ferramenta como uma espécie de... Não pode falar, né? A palavra que ela... Fala, depois a gente corta. Mas usaram a ferramenta como se fosse um substituto pro próprio cérebro, né? Sim. Um substituto mesmo. Então, aí as pessoas falaram, não, todo mundo é burro, você vai usar a inteligência artificial. Mas completamente descontextualizado, um estudo que não foi randomizado, que não foi feito para isso e não foi feito, muito menos para ser divulgado dessa forma. Aí a gente teve manchetes como essa aqui, né? Ciência comprova que a IA nos deixa mais burros, mas nem tudo está perdido. IA do G1, né? Pesquisadores do MIT dizem que usar o ChatGPT pode apodrecer seu cérebro, mas a verdade é um pouco mais complicada. Aí, no estudo, né, tem duas questões ali que foram mencionadas, que uma é a velocidade de resposta quando você usa IA, e outra a tua memorização, né? Quem fez e quem não fez. Quem não usou a IA tinha uma capacidade de memorização maior, mas de velocidade de ações menor, né? E quem usou, ao contrário. Né? Então, na verdade, isso que deve ser o foco, né? Quando a gente fala sobre o uso de IA, a gente tem que focar como as pessoas estão usando, porque, de fato, teve até uns vídeos circulando nas redes sociais das crianças, né? Fazendo operações básicas com a ajuda da IA. Espera o pai e a mãe sair da sala, aí vai lá na IA, quanto é 2 mais 2, quanto é 2 vezes 2. Então, assim, isso realmente atrapalha o desenvolvimento da cognição da criança. Né? Porque operações matemáticas básicas ela vai precisar no futuro para não ser lesada, sabe-se lá. Não é só isso, né? A sua formação das suas redes neurais. Então, Exato. na formação da capacidade da criança de depois desenvolver um raciocínio, ela tem que passar por todos aqueles estágios naturais de uma metodologia de educação, para a formação dela mesmo. Então, ali, as células dela, as células neurais estão nascendo, então ela precisa passar por esses estágios. Então, de fato, assim, inteligência artificial misturada na educação, a gente ainda não sabe o que isso vai dar. Nos Estados Unidos e na China, já está amplamente diversificada a inteligência artificial dentro das escolas, mas com esse alerta. Então, as crianças elas não utilizam a inteligência artificial para se safar e ter inteligência artificial respondendo as questões. Não, a inteligência artificial ali está sendo aplicada para sempre melhorar. E esse é o futuro da educação. O futuro da educação é que toda criança tem um assistente virtual, que vai ser um animalzinho, né? Ali uma espécie de patrono da criança. Um tutor, né? Um tutor, né? Que vai estar filmando a criança o dia inteiro, cuidando dela, cuidando da segurança dela, e não só isso, vai incentivando. Então, vai ser incentivador dos esportes, no dever de matemática vai dizer, é isso mesmo, a inteligência não vai ficar revelando para ela ali as questões, vai sempre utilizar metodologias emocionais ali, gatilhos, para incentivar essa criança a ir cada vez mais longe. Esse é o futuro da educação, né? De acordo com os cientistas aí, os futuristas da era da inteligência artificial. Eu penso que isso pode ser muito positivo. Eu também sou defensora dessa posição. Eu sinto que na educação, puxando a nossa realidade, né? Falou, por exemplo, de utilizar a inteligência artificial para responder uma equação de 2 mais 2. A gente tinha calculadora na época da nossa... Quando a gente era criança. A gente não podia usar a calculadora porque a gente tinha que aprender. Então, a gente precisava realmente se esforçar para poder chegar nos resultados e crescer em relação à cabeça, né, à consciência de forma geral. E eu acredito, em relação à educação, que a inteligência artificial, ela vá para um outro viés, num viés de questionar quem está perguntando, sabe? Não dar uma resposta. Se uma criança pergunta quanto é 2 mais 2, a inteligência artificial deve virar para ela e dizer, mas
que você acha? Qual é a resposta que você acha? Vamos somar 2 maçãs com 2 maçãs. Te conduzir naquele raciocínio. Conduzindo ao Ah, raciocínio correto, sabe? Acho que esse é o caminho que seria na educação, pelo menos é o que eu sinto isso, sabe? Eu acho que é o que talvez a gente ensine um pouco nas consultorias, porque é o fazer você pensar e te ajudar a pensar, não pensar por você. Porque se você pensar que vai te substituir, você também não pode assinar, a gente, principalmente que a gente é advogada, a IA criou um negócio lá, você assina sem olhar e lascou. Você tem que sempre dar o olhar humano, é a última coisa, né? E a inteligência artificial, utilizada dessa forma como a Gil e você estão falando, é como um verdadeiro tutor de conhecimento, ela vai marcando os caminhos neurais mesmo de conhecimento, como que eu vou chegar naquele raciocínio. Eu com a minha filha mesmo, a gente tá nessa saga da tabuada, que é um saco. Mas assim, é difícil para criança ali criar a lógica. Eu falo para ela, minha filha, 2 vezes 2. A mamãe tem que comprar 2 balas. Vocês são 2 crianças e eu tenho 2 filhas, né? 2 balas. Quantas balas eu tenho que pegar no mercado lá? Aí ela fica, tipo, pensando, aquele minuto de silêncio. Mas, por exemplo, o que eu usei a IA? Eu pedi pra IA criar histórias pra mim sobre a tabuada para que eu mostrasse pra ela uma consequência lógica. E sobre a tabuada do 2, eu achei incrível, maravilhoso, que na minha época não tinha essas coisas. No máximo tinha as professoras cantando musiquinhas de coisa ali. Mas, assim, sobre o espelho. Tudo que é 2 é o espelho. Você olha no espelho, um coelhinho mágico e coisas assim. Então, eu achei bem interessante. Mas como métodos de... a criança é mais lúdica. De absorção. Aquela criança, ela gosta de história, então vamos pelo caminho da história, né? Te ajuda na criação mesmo. Agora, não... E fazendo um gancho só em relação às inteligências que a gente falou antes, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que utilizar a inteligência artificial. Ela é potencializar as inteligências das pessoas. Então, se uma criança ela é mais lúdica, então usar a inteligência artificial para potencializar aquele ensinamento, aquele aprendizado de forma lúdica para aquela criança, sabe? Eu acho que é isso que vai ajudar bastante na parte da educação. E para o ser humano, né? Que talvez tenham alguns profissionais que estão com medo de serem substituídos. Por exemplo, um design. Hoje você não precisa mais necessariamente contratar um design para criar uma marca, uma coisa que, por exemplo, o GPT mesmo já cria logo, né? Todo mundo fala, às vezes eu fico até com raiva. Eu vejo num post assim, fala pro GPT criar para você um logo. Aí eu fico assim, ai meu Deus, por que essas pessoas fazem isso? Mas tudo bem, né? Mas o design que se utilizar de ferramentas de IA, porque não é só o GPT que existe, existem infinitas, né, gente. Hoje em dia a gente outras melhores, né? Não, para imagem. que são para isso, né? Para criação de imagem. Se o cara usar isso aí, ele vai ter uma extensão cognitiva da capacidade dele, vai ampliar muito, vai atender mais clientes em menos tempo e vai ter uma melhor qualidade do serviço dele, né? Mas isso é um ponto que eu queria linkar, inclusive, com essa questão da educação do futuro, né? Por exemplo, você pega um aplicativo, uma inteligência artificial voltada para a criação de logo, vamos supor. Aí você coloca lá todas as características e ela cria um logo para você. Só que você acha, não ficou bom. Só que por que você está dizendo que não ficou bom? Porque baseado em todo o conteúdo que você tem, o seu público que você vai atender, a ideia que você está querendo construir, o teu negócio, né? Para você não ficou bom, não atendeu as características que você queria. Mas como é que você vai dar esse feedback? Só você tem isso é interno teu. A inteligência artificial, ela não vai ter condição de fazer esse tipo de análise. Não. Porque você tem, por exemplo, a inteligência interpessoal. Você conhece o teu público. A inteligência artificial não tem isso. E quando a gente fala de educação do futuro, se a gente acreditar 100% que a máquina sendo programada ela vai ser suficiente para ser uma tutora dos nossos filhos, eu acredito que nesse ponto a gente já vai ter muito defasada as habilidades cognitivas. Porque assim, a criança, porque assim, a gente tem vieses, né? Então assim, qual vai ser o viés da educação do filho? Vai ser um viés voltado para o construtivismo? Vai ser um viés mais... como é que a gente vai dizer? Mais social? Vai ser um viés mais econômico? Um viés mais, sei lá, capitalista? Mais, né? Então, assim... Mas você vai dar o tom. Você vai conseguir Você adaptar. vai dar o tom, você né? vai dar o tom com a IA, né? Você vai fazer um treinamento de máquina, uma arquitetura de máquina. Isso depende do jeito que Hoje, comunica. hoje os chatbots, eles são treinados com uma arquitetura de máquina por trás e com os vieses e as necessárias respostas que eles têm que te dar. Então, por exemplo, o chat GPT mesmo, ele tem que nos fazer felizes. Esse é o maior objetivo da máquina. E é por isso que ele
não só eleva você como ser humano e tudo mais, e como traz respostas e cria coisas que não existem para te agradar, né? Que esse é o maior problema do advogado, é quando ele encara essas Só que aí criações. entra de novo uma questão. A máquina, ela falando pra gente coisas para nos agradar, muitas vezes ela não vai cutucar a nossa ferida. Exato. E que a gente precisa. E é por isso que você, dentro do treinamento, você tem que estar o tempo inteiro se recordando disso, de que a máquina está treinada, e por isso que vai ter que ter esse ajuste fino, né? Treinar E é um o seu negócio senso fine crítico, tuning, né? que eles Seu senso chamam. crítico. Porque senso é que crítico. nem quando a gente consome conteúdo na internet. O algoritmo vai ler o que a gente está pesquisando e só vai jogar isso pra gente. Só. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas indo para polos, né? Se tornando mais extremistas. Exato. Né? Então, por quê? Porque os algoritmos, as máquinas, elas vão dando que... Mas isso também tem a entendendo. ver, às vezes, com o que você tá passando. Eu não sei se... Eu não tenho um nome pra isso que eu não vou saber agora falar. Mas quando você tá grávida, por exemplo, você tá passando na rua e você começa a ver um monte de grávida. Quando você É tem o um carro foco. Não, tem um nome pra isso, só que agora não tá me vindo. Mas tem um nome. Quando você tá passando por determinada situação, você tende a olhar as pessoas com a mesma situação que você. Então, é um pouco disso também. Isso é variável. É variável, É porque depende totalmente das suas variável. preferências, né? Como nós somos bonitos, a gente só olha pessoas bonitas, Só. né? Concordo. Quando somos ricos, só olhamos por os ricos. e assim, Mas essa questão do viés é muito interessante, né? Porque até o livro que a gente leu, né? Com a inteligência? No Cointeligência, Cointeligência. ele fala sobre isso, né? Preocupação com a ética das inteligências artificiais, Sim. por conta que ela é um apanhado de dados do que existe na Exato. rede. Isso. Né? Na Sim. nuvem, na Exato. rede. Sim. E aí é importante realmente, para essas questões relacionadas à educação, a gente treinar com aquele foco, com um encaminhamento, né? Um direcionamento correto para sair desse viés que existe nas E redes. do lembrar grande que os mundo. ajustes têm que ser feitos ao longo do caminho, né? Porque Com certeza. é aquela questão Dá o que a gente... feedback pra IA. É, Você tem que que dar a o gente está feedback. sempre equilibrando, né? A inteligência humana com a inteligência artificial. E acho que a questão do estudo do MIT, ele bate muito nessa questão, que as pessoas que fizeram mau uso da inteligência artificial, elas realmente vão perder capacidade cognitiva. Porque estão... Porque não fizeram a nossa consultoria. isso com certeza. Não, mas é verdade, porque é uma coisa que a gente tava conversando aquele dia no carro. Lembra que a gente tava, eu, você e a Gil? Sim. As pessoas, às vezes, elas acham que a inteligência artificial é para uma determinada coisa. Elas acham que elas vão usar igual, tal qual elas usam o Google, usam o ChatGPT. Então, elas estão usando para finalidade errada. Hoje mesmo tinha um post lá que a gente viu que o cara tava pedindo, ele subiu uma foto dele pro GPT e pediu pra IA fazer a foto dele com não sei o que, com não sei o que lá. A IA, ela foi feita para criar o novo. Ela não foi feita para reproduzir o velho. Isso existe até um debate de direito autoral, essas coisas assim. Então, como ela foi feita para criar um novo, ela sempre vai se basear em probabilidade de fazer um cálculo novo. Tudo que a IA cria é novo. Ainda que seja baseado em coisas antigas, em bancos de dados que já estão lá presentes, mas ela vai criar um novo. Ou seja, ela não vai reproduzir a sua cara. Vai tentar me deixar mais bonito, será? Não Uma tem missão como. bem difícil, Nem a né? IA consegue. Não tem como. Coitada da inteligência artificial. Mas isso é interessante, Tarefa impossível, né? Porque, apesar de já ter algumas outras inteligências artificiais que identificam se o texto foi criado por uma inteligência artificial... Não? Não existe isso? Eu só vi pesquisa. não é- Isso é mito. A não ser que você vá num grau muito avançado, Porque né? era isso que eu ia falar. Toda vez que você pede pra IA criar um texto, ela tá criando um texto novo. Novo. É uma coisa totalmente nova. E não importa que você peça as mesmas coisas, ela vai criar um novo texto. Ela vai sabe? parafrasear. Igual quando a gente faz um trabalho de mestrado, doutorado, TCC, qualquer coisa dessas aí, você vai lá e vai ler um livro específico. Você vai ter que fazer aquela referência. A IA faz isso, ela só não dá referência. Ela só não dá referência. Mas ela Mas eu vi uma pesquisa não, eu vi uma notícia ontem ou antes de ontem, não sei, que na Dinamarca, eu acho que é na Dinamarca, eu posso estar errado, porque enfim, minha mente voou, As pessoas, mas as assim, pessoas começaram a fazer registro do rosto Eu dela. compartilhei essa É. notícia, exatamente. Elas começaram a registrar o próprio rosto para cobrar direitos autorais, caso Caso a a IA inteligência Caramba. artificial utilize. É porque, tipo, a Marisa Maiô. A Marisa Maiô? a Maiô, a nossa influenciadora. Ela é toda feita Ela é com toda IA. feita, pois é. Mas eu não sei se vocês lembram, muito antigamente tinha a Irmã Zuleide. Vocês Sim. lembram da Irmã Sim, Zuleide? Nossa, Só que a demais. Irmã Zuleide, isso foi antes das redes sociais Não, estourarem, era do né? Facebook, não Isso era? foi da época do É, Facebook, mas antigo. antes de Instagram, antes do WhatsApp. E a Irmã Zuleide era uma pessoa real. Vocês sabiam disso? Ela morava no interior de Minas, eu acho, alguma coisa assim. A foto da Irmã Zuleide Era uma pessoa 3x4 de uma pessoa de uma real. pessoa real. Então foi mó auê também que aconteceu por conta disso. É igual a Gina do palito de dente também. Ah, sim, exatamente.
Aí sobre né, de novo, juntando a questão da inteligência artificial com a humana, trazendo aqui para a minha área, né, de mercado financeiro. A gente hoje tem muitas ferramentas, né, de IA. Você tem o Alpha, você tem o lá da Invest, da Bloomberg. Só que assim, se você coloca lá quais são as melhores ações para comprar hoje, você acha que vai dar certo isso? Assim, quero daqui a 3 meses ter um rendimento de 20%. Não vai dar, pô. Porque, primeiro, que a economia não é uma ciência exata, pura e simples. Existe a questão social da economia. Pessoal, o fator humano, né? Porque assim, os gostos são diferentes, os consumos são diferentes, as demandas, a renda... Em épocas diferentes, né? Exatamente. E é volátil, é variável. Então não adianta eu achar que hoje a foto... Por exemplo, essa semana a gente teve... Mas não existe um padrão que a inteligência artificial possa ler e compreender e assim fazer as previsões? Mas não é um padrão, é uma rima. Eu tenho gostado de falar que o mercado financeiro ele trabalha como se fosse um poema, uma poesia, sei lá. Ele rima. Então ele vai trazer características semelhantes ao que aconteceu no passado, mas não necessariamente vai acontecer isso. Só para te exemplificar, na semana passada teve uma ação que deu muito bom, que foi a Embraer. Eu tinha batido 20% em um mês. Caraca. De valorização. Nossa. Só que ninguém contava que o Trump ia tarifar em 50% o Brasil, com a notícia ontem, né? A partir de 1º de agosto. A Embraer simplesmente despencou. E ainda estou no lucro, né? Agora deve estar uns 12%. Só que assim, era uma ação que estava desempenhando muito bem, de acordo com os indicadores que eu estudei, resolvi comprar. Só que vem uma tempestade, uma tsunami do nada, que a Embraer... E é emocional, né? Foi uma decisão emocional dele. Porque ele é emocionalmente reativo. Então, aí que entra uma questão muito importante, né? Que assim, ele tomou uma decisão econômica com viés político. E emocional. E assim... E de raiva. Já entendemos, já entendemos. Eu não sei se foi de raiva. É que assim, ele tem a visão dele, ele tem os objetivos dele. A questão é independente do porquê, quem sofreremos. Quem sofreremos, todos nós. Só que aí... quem está acompanhando esse tarifaço do Trump já percebeu que ele primeiro dá um tapão e depois ele reduz, né? Ele primeiro sacode assim, diz que vai bater que não sei o quê, e depois, não, eu tava brincando, tal, não sei o quê, vou dar tempo aí para vocês. Mas ele já voltou atrás? Ainda não. Não, ele falou que ele não tem tempo para conversar com o Lula por agora. Não, ele fechou um acordo foi essa a última notícia. Com a Argentina. Só que com a Europa foi assim, com a China foi assim. Então não faz sentido, logicamente falando, a galera sair desesperadamente da Bolsa Brasileira. Aí você acaba com todos os algoritmos, programação, inteligência artificial que você ia ter feito estudo. Por quê? Por causa do viés humano. Exatamente, a questão emocional da coisa. Então, se você não tem essa noção humana, já era. Você confiou 100% na inteligência artificial? Mas, ao mesmo tempo, eu te trago uma coisa pra você pensar aqui, porque eu sei que você tá indo contra a inteligência artificial, eu preciso defender ela. Não tô indo muito pelo contrário. Não, mas o que, por exemplo, a gente tava conversando sobre isso, eu e a Gil. Os carros. É infinitamente superior a diferença de um carro com inteligência artificial e uma pessoa, um ser humano. O índice de acidente da inteligência artificial, ele vai dar 70 voltas ao redor da galáxia, e vai ter um acidente. O ser humano, a cada carro que ele troca no ano, ele vai ter peixou na garagem, peixou não sei aonde. É porque tem sono, tem embriaguez. Você entende? O viés humano, em certas coisas... Ponto cego. Ele acaba prejudicando. E é isso que acaba que a pessoa encerra a ação com prejuízo, porque ela não consegue controlar o emocional de falar, calma, daqui a, 2 anos isso vai dar certo. O que agora derreteu vai subir de novo. E ela não tem essa segurança, essa coisa de segurar para pensar no longo prazo, que eu acho que é uma coisa que vocês batem muito, né? Que que entra o tal do senso crítico. A humanidade que a gente não pode perder, ainda que a gente potencialize com a inteligência artificial. Na verdade, a inteligência, né? Exato. Inteligência emocional, a lógica, né? De o que sobe, volta ao normal. Então, assim, tem que ter essa consciência, resiliência, essa coisa toda. Olha, mas falar de longo prazo no Brasil é muito difícil. Não no Brasil, no mundo, né? A nossa vida, ela está muito rápida, né? É um arrastar de tela que você vê 200 notícias em 1 minuto, sabe? Então, falar de longo prazo, inclusive nos investimentos com os nossos clientes, é muito difícil. Porque eles querem um longo prazo em 2 semanas. Exato. Em 2 longo meses. prazo, 2 semanas. É isso que eles querem de longo Tira prazo, logo esse dinheiro daí. Isso é uma característica muito peculiar, né? Tem. Não só do brasileiro, mas do latino como um todo. Inclusive... Os latinos são calientes, não vem falar mal do latino, não. Inclusive no curso, né? Aproveitando para fazer o pitch aí do curso de ações, que vai ser lançado em breve, eu faço muito essa comparação do americano e do brasileiro.
O americano, ele sempre tem uma visão mais de longo prazo e acaba tendo mais um apetite a risco porque a economia deles é mais estável. A gente brasileiro, a gente se apega muito a questões de estabilidade, como, por exemplo, um emprego público, uma poupança, uma renda fixa. Então, se a gente falar em renda variável para o brasileiro, mas peraí, cara, a inflação está tanto, a taxa de juros está tanto, e a carga tributária está aumentando. Então, assim, é tudo muito... Sem falar nas moedas, né? O dólar, desde o começo dos Estados Unidos, é a moeda americana. Nós tivemos 9. 9, é isso que eu falo, 9. Até hoje. O real é a que mais está durando, né? 30 anos aí de real. E, assim, levando em consideração o histórico brasileiro, já é uma grande conquista, né? E em relação à inflação também, nossos pais tiveram inflações aí de 1000% ao ano. A gente tem de 5%, pelo menos teoricamente, né? Pelo menos o que é divulgado. Quando a gente vai no mercado, né, não é muito essa a realidade não, né? Mas, enfim, o brasileiro acaba se apegando muito ao que é estável. Já que a vida dele é toda instável, ele quer ser... Só que isso acaba reprimindo o crescimento, reprimindo os maiores ganhos nos investimentos. Aí vem um caso como esse, né? Uma taxação de 50%. Só que aí entra uma outra questão também, que a gente acha que isso é só Brasil e Estados Unidos. Mas não é, gente. Isso é o mundo inteiro agora se reajustando no comércio, na economia. Se os Estados Unidos vai deixar de comprar, quem pode substituir? Entendeu? A China vai ser por exemplo. Entendeu? Os Estados Unidos está sendo malvadão? Vem cá, meu filho. Vem cá que eu vou te dar colinho. Só que assim, a inteligência artificial não vai te dizer isso. Você tem que de forma perceber, nenhuma. né? O fator emocional não existe na inteligência artificial. Exatamente isso. O chatbot, ele foi feito com uma arquitetura, um design, para te responder exatamente O que você pediu, né? o que você pediu e como se você estivesse acreditando que você tem, de fato, ali um parceiro, né? Um copiloto, alguém que está do seu lado, segurando a sua mão. Para trazer e despertar isso em você. Mas ali não tem um ser consciente por trás, embora muitas vezes a inteligência artificial dá essa sensação. Por quê? Porque ela te lê por dentro e por fora. Porque ela vai reconhece em você, a partir do que você escreve, dialoga com ela e utiliza. Eu utilizo inteligência artificial desde 2023. Então, já são quase 2 anos de inteligência artificial. O meu chat GPT, ele já identificou em mim os padrões. Os padrões, então... A sensação que você tem é que ele te conhece emocionalmente, por dentro e por fora. Acho que foi o Ederson, né, que fez aquela pergunta pro chat GPT, né? Se eu tivesse perdido a memória, o que você Fui falaria? eu. Foi a Tamara, eu fiz a minha também. Uhum. Eu fiz a minha também. Mas é interessante falar sobre... A gente está falando em educação e inteligência artificial no momento, né? E eu acho que no Brasil, entrando na área dos investimentos, a gente tem muito... carência de educação, que precisa aprender de alguma demais. forma Educação financeira, né? no caso, educação financeira, mas, por exemplo, para utilizar a inteligência artificial, as pessoas não entendem como utilizar a inteligência artificial, que eu acho que é o que vocês abordaram aqui no início. Isso. E sobre educação financeira é a mesma coisa. A gente teve 2 dias atrás a taxação de 50%, né, que nós falamos. Na hora que eu entrei nos grandes sites de notícias, Globo, UOL e tudo mais, a notícia principal que estava marcando em cima era o jogo do Paris Saint-Germain. E a taxação lá embaixo, pequenininha. Pequenininha não Sabe? interessa. Aí hoje, 2 dias depois, que deu uma repercussão quase em todos os lugares, inclusive mundial, né? Porque saiu no New York Times, teve várias questões que... Tudo bem, New York Times e Estados Unidos, né? Obviamente ia sair. Mas assim, aí as pessoas agora no Instagram estão lá colocando é Brasil maior que Estados Unidos, Brasil, não sei o quê, Brasil supremacia, sabe? Porra. Mas na hora que sai uma notícia de extrema relevância pro nosso país, tá lá o jogo do Paris Quer ver Saint-Germain, uma sabe? que Mas não teve gente, repercussão? É pão e circo. O aumento de deputados. Pão e circo? Eu acho. O que é pão e circo? Remetendo a Roma, né? Tá, ok. Que o pessoal só vivia no Coliseu, assistindo os espetáculos e na miséria, né? Aí chegava no Coliseu, o imperador distribuía pão, né, pro pessoal. Aí é uhul e tipo assim, Aí tá acontecendo. Tá tudo certo, Dá né? de ombros, né? Por que aquela notícia vai ser maior Se não me afeta do que diretamente, já. o circo que Aí é o teve próprio essa, futebol? né, que aumentaram para 531 o número de deputados, né? E quantos jornais deram destaque para isso aí? Muito Pois pouco. é. E ainda foi votado com a questão do IOF, né? Que acho que Igual a estava mais em reforma voga no momento. tributária. Então, Aprovada assim, na surdina também. são as percepções, né? Caramba, mas isso aqui é relevante. Mas se você colocar simplesmente, quais foram as principais notícias da semana? Vai dar manchete de capa, não vai aparecer lá as letras miúdas do jornal, né? São muitas agendas, né? E assim, na área de vocês, na advocacia,
um caso assim que assim precisa da inteligência humana para você perceber que, cara, isso aqui eu não tenho como delegar para inteligência artificial. Acho que a área de família tem muito isso, Não, né? a advocacia toda, como um todo, ela é assim, né? Em 2024, a OAB lançou uma resolução, que é até a primeira do ano de 2024, a OAB Nacional, e ela diz, olha, advogado, você pode utilizar a inteligência artificial, não só pode, como você deve utilizar a inteligência artificial para que você entregue melhor para o seu cliente com mais eficiência. E é isso que eles colocam, que o advogado seja cada vez mais eficiente. No entanto, supervisione tudo que a inteligência artificial cria. Por quê? Porque tem a questão do viés, tem a questão da invenção, que a inteligência artificial ela alucina e inventa. Então, essa questão de alucinação de máquina é uma incógnita para as pessoas, né? Mas, na realidade, é toda uma questão matemática. Ela não consegue processar a enormidade de dados que você faz, input, e não consegue te trazer uma resposta verdadeira e original. Então, ela cria. Ela cria... Fora de contexto. Ela arranca totalmente fora do contexto. contexto daquilo que você está aplicando. E outra questão também, se você for analisar, se você pegar um texto de um advogado escreveu um texto, ele mesmo, cada palavra ele pensou com muito cuidado. Todas as palavras. A inteligência artificial, não. Ela não pensa em cada palavra com o cuidado que você, ser humano, impõe na hora que você está escrevendo um texto. E quando você lê, como ela não erra a gramática, né? Ela erra pouquíssimo, mas assim, dependendo da forma que você... Fala no microfone, eu quero ver a confusão aqui, a discórdia. Mas é porque ela não erra, assim, Tamara, assim, logo de cara. Ela erra pra caramba. A questão é que, eu volto a falar, quando a pessoa não sabe usar o negócio, ela vai lá dar um input, faça-se a chuva, a luz, o não sei Mas o quê. sabe uma Que é coisa milagre. assim, claro, falando de leigo aqui, mas, por exemplo, você vai fazer uma sustentação oral. Você sabe quem é o juiz, você sabe o histórico dele, você sabe, né, as palavras que vão fazer ele se inclinar para... A IA não vai... Na verdade, você ela faz pode melhor. Fazer, sim, ela vai fazer muito. Ela vai fazer melhor. muito Por mais. quê? Porque a gente tá falando de padrão. É. A inteligência artificial, ela é técnica, nota 1 milhão de vezes melhor do que você, tipo ISO 9000, não sei quanto, em notar padrões. Coisa que o ser humano não consegue, às vezes, Mas como é que você identificar consegue padrões colocar isso? no prompt. Por No curso delas, exemplo, na não, mentoria delas. não, mas você essa aprende. gente, Muito essa bem, pode... esse é o pitch que eu quero fazer. Não, mas a gente pode dar uma Então, na palhinha realidade, aqui. você consegue moldar um discurso na inteligência artificial muito superior, quando você já identificou o padrão desse juiz, desse desembargador, né, desse ministro, com a utilização da inteligência artificial. Agora, você escrever por você mesmo, você pensa em cada palavra. E quando a IA escreve por você, não. Elas tão somente impõem um tom e um estilo de linguagem e ela vai lá trazendo cada palavra conforme a probabilidade. É um cálculo matemático probabilístico daquilo que está identificado dentro do padrão. Então, é muito diferente do que quando o ser humano escreve. E vocês conseguem ensinar isso para as pessoas? Não, É isso então, que nós mas uma coisa ensinamos que é pras legal pessoas. que você falou, voltando à sustentação oral. Mas o que as pessoas às vezes não sabem é que, tipo assim, você tem uma sustentação oral lá para um determinado desembargador, uma causa lá que tem, sei lá, uma questão ali que o desembargador ele sempre decide contra aquilo que você vai defender, você pode juntar, é lógico que isso vai dar trabalho, mas isso pode ser que te dê um baita de um resultado. Você pode juntar várias decisões dele, subir na IA, perguntar para a IA qual que é a lógica de raciocínio que essa pessoa construiu até chegar naquelas decisões e tentar, com o auxílio da IA, ir desmantelando aquilo. A partir da desmantelação que você vai fazer, você encaixa tudo aquilo e você, com base naquela tua teoria que você quer fazer a pessoa... acreditar ou compreender ou, sei lá, adotar a tua teoria, porque isso existe, a gente consegue fazer isso, a gente consegue mudar os pensamentos das pessoas com base na lógica, com base na nossa capacidade argumentativa, e você pode conseguir também, inclusive, treinar a sua sustentação oral, por que não? O ChatGPT, ele é um ótimo tutor, você pode usar o modo de voz e você, olha, me ajuda a treinar aqui, ó, minha sustentação tá aqui, vamos melhorar essa palavra, até no link das palavras, eu tô usando essa palavra, vamos trocar por um sinônimo, uma coisa que seja mais forte, ou colocar uma segunda palavra, um adjetivo que vai me dar aquela potência que eu preciso no meu discurso, e você vai treinando a partir do modo de voz várias vezes, porque na sustentação oral você não pode chegar e falar, que
né, e gaguejar ali, você tem que ter total domínio e completo da sua fala, do que você está falando e daquela teoria que você está lá, porque você tem que ter pensado em todos os movimentos de xadrez possíveis, imagináveis, que a pessoa pode ter feito ali na cabeça dela, para que você realmente consiga um convencimento efetivo. Porque, na realidade, a inteligência artificial ela é fantástica na engenharia reversa de qualquer coisa. Então, ela consegue desconstruir. Então, um exercício, por exemplo, muito interessante é você pegar discursos. Então, você pega lá do Barack Obama e do Trump, por exemplo, 2 discursos, e você faz uma análise bem parecidos, e aí você faz uma análise, e aí você pode verificar. Naquele livro mesmo do Nexus, do Yuval, ele fala de se eu não me engano, é no livro dele, ele fala de um discurso do Trump que é totalmente emocional, né? E ele usa todo um contexto. E ele não pensa em nada, não tem uma lógica argumentativa no discurso dele. Schopenhauer, É muito comum. Ele muito sai comum. jogando assim as palavras com. E, de certa forma, ele atinge algum público americano, ele consegue atingir com esse discurso. Já outros discursos, por exemplo, do Barack Obama, do Michelle Obama, ele é todo um discurso muito bem trabalhado, com estilísticas... Mas são oratórias totalmente diferentes. Diferentes, e com O estilísticas Obama de grandes nessa pensadores, né? Mas é só um Mestre, né? exemplo do que você pode aplicar, né? Porque você pode ver a linguística dos outros ali, como é que é pra Mas você. é muito legal você pegar os discursos e jogar na IA e pedir ali o contexto filosófico por trás, ou a metodologia de discurso, de... Gente, essa engenharia reversa que a inteligência artificial te permite, isso faz você chegar, em termos de extensão cognitiva, muito mais longe. E muito mais rápido. Mais longe e mais rápido. Longe e rapidíssimo. Você conseguir dialogar, por exemplo, na Notebook LM, você conseguir dialogar com um livro inteiro que você tá ali e você procurar exatamente por quê e como, e ouvir aquilo, fazer um mapa mental, fazer várias extrações ali do conteúdo, você usa ela como ferramenta de estudo. E nada melhor para estudar do que revisar, do que ter a curva do aprendizado de maneira correta. Eu com o Notebook LM, toda vez que eu utilizo ele, e eu fico pensando, ai de mim, na época que eu estudava, que eu tava na faculdade, que eu tinha uma porção de artigos para ler. Se eu tivesse a chance de transformar eles em todos os ficheiros no Notebook LM, criar podcasts, mapas mentais e poder fazer perguntas, porque eu me lembro, gente, quando eu entrei na faculdade de Direito, alguns textos de alguns doutrinadores era tão complexo que eu me lembro de estudar chorando. Não, mas vai ler a política lá pra tu ver. Eu chorava no primeiro semestre. Horrível. E a minha mãe formou na UNB, em Direito. E ela falava, é assim mesmo. Mas a mamãe vai tentar te explicar, e ela também não conseguia me explicar. Quando você vai falar de positivismo, E é frustrante, né, aquelas né? questões do direito natural, frustrante. direito alternativo, né, que é muito inicial, eu chorava, porque eu não conseguia entender. E hoje, se você der um comando para inteligência artificial num texto desse, Eli5, explain like I'm 5, você consegue desmistificar aquilo em 1 segundo e trazer aquele conhecimento para dentro da sua cabeça. Então, você vai muito longe. Isso tem a ver com o professor, talvez, né? Que substituir a IA por um professor, assim, substituir, tá, gente? Por favor. Mas, assim, aquele professor que tinha aquela didática incrível, que você entendia até direito administrativo, que é difícil, né? Aí, poxa, eu mesma, eu lembro que na faculdade, eu tinha um professor de direito administrativo, eu não entendia nada que ele falava, gente. Ele via com umas folhinhas de papel antiga, daquelas de ficha, ele passava no quadro e eu ficava, assim, boiando. Depois que eu fui pro cursinho, quando eu estudei para concurso, que eu tive o Matheus Carvalho. Caramba, direito administrativo virou minha matéria favorita, por conta da didática do professor. E a IA faz isso. É a mesma coisa com a matemática comigo. Que na escola é o que eu falo da aplicabilidade do negócio. Quando hoje eu aplico a matemática no mercado financeiro, percebo, né, como é que esse ativo está reagindo dessa forma, esse indicador age dessa forma. Então, para mim, como eu vejo de fato a aplicabilidade, fica tudo muito mais fácil, né? Pegando o gancho que você falou aí sobre a questão da substituição, eu acho que cabe a gente falar um pouco disso, porque ao mesmo tempo que aterroriza muitas pessoas, eu vou ser substituído pela IA, para outras que estão desenvolvendo suas capacidades... Estamos muito confortáveis. Exatamente. As pessoas elas estão vendo a potencialização que isso pode trazer, a velocidade das respostas, entendeu? A sua eficiência. Por exemplo, no serviço público a gente percebe muito a dificuldade das pessoas se adaptarem ao momento.
quando você começa a fazer uso disso, parece que você é o supra-sumo, a última Coca-Cola do deserto, mas Ou não. que você tá erradão, né? É, Ou isso, né? Porque as ou pessoas vêm você com tá cometendo um preconceito do crime, caramba, né? mas assim, você tem um ganho de eficiência tão grande que, para mim, isso não assusta. Talvez para muita gente assuste. Ah, não, vou ser substituído. E vai mesmo. Mas Se quem- você quem tá com esse acochambra, medo, vai mesmo. se você tá com esse medo, é muito provável que você seja. Né? Só que aí, se você... Ah, não, então agora eu vou começar a usar a inteligência artificial. Mas espera aí, como é que tá a sua base? Como é que tá a tua cognição? Como é que tá a tua inteligência? Todas essas que a gente falou aqui Eu vou hoje. te falar, a pessoa que não vai ser substituída pela inteligência artificial não é aquela que domina a inteligência artificial. A pessoa que não vai ser substituída pela inteligência artificial é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que ela é o faz tudo da empresa? Aquela pessoa que domina tudo, que ela Transita bem, ela que se é o adapta. pilar, ela é a base. Essa pessoa não vai ser substituída. Por quê? Porque essa pessoa ela é resiliente, ela é humana. Ela É tem uma peça que se tirar que a se máquina tirar a pifa. máquina pifa, que porque ela é você uma der o pessoa que que é for, ela faz. alegre, É. sabe? Ela é uma pessoa necessária. Essa pessoa não vai ser substituída. Sim. Todos os outros podem sim ser substituídos pela inteligência artificial, ainda mais se for uma coisa muito específica que você faz. Quanto Sim. mais específico, maior é a possibilidade de você ser substituído. Se você é uma mão de coisas que você realiza, você não vai ser substituído. Agora, é um cuidado assim que você tem que ter. Cada vez mais você tem que desenvolver as novas habilidades do futuro, que são as soft skills, todas elas. Todas, né? Ser mais resiliente, mais humano, colocar o cliente no centro do seu negócio, enfim, tantos outros, né, Tamara? Adaptabilidade, senso crítico. Então você senso está crítico. praticamente me dizendo que você pode ter um tipo de inteligência principal, mas você precisa trabalhar os outros Todas elas. Precisa. para que você potencialize isso e você seja a referência do seu trabalho, da sua empresa, do seu escritório, né? Todas elas. Eu acho que é essa palavra, potencializar, é utilizar a inteligência artificial para potencializar o que você já faz, ou as outras inteligências, né, que foi o que a gente abordou aqui. E não pra fazer o que você faz de forma ordinária, né? Tipo, manda uma exato. mensagem aí, porque hoje eu não vou. É. E se você vai fazer Fora essa que gasta escolha. muita água, e isso não é sustentável. Exatamente, ainda tem essa questão da água aí, né? Porque É. usa um alto poder de, poxa, computação pra mandar mensagem pra terminar com o namorado. Vamos ser gente, né, velho? Ó, E na cara, realidade, assim, e se você vai viver em negação e você não quer trabalhar com a inteligência artificial, tudo bem. Mas desenvolva as outras habilidades. Não tem mais como você viver na sua bolha e não querer trabalhar com a inteligência artificial. Então, se você não quer, você acha que isso não funciona pra você, desenvolva as outras habilidades, soft skills que elas E são não fica necessárias. botando o pau no pobre do GPT, que ele não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com Ontem a gente pegou um colega advogado no elevador do escritório e ele tava lá, porque eu odeio o chat GPT, porque o chat Eu não GPT... quero ouvir nada de chat. É. Ele entrou no elevador Ele e falou tava- isso pra mim, Tamara. Cara, Ele logo pra pegou o você. elevador com a gente e falou assim, eu não quero saber nada de chat. E aí eu já Eu fiz o olhei pitch, pra né? Tamara assim, e ela já descendo Mas no qual é a elevador revolta fazendo um dele? pitch. Por que ele falou? Vive Que ele negação. disse que dá resultado porque ele fica inventando jurisprudência. Eu falei, sim, você não sabe usar, porque você não contratou nossa consultoria ainda, meu filho. Boa! Eu acho importante vocês E ele é, apresentarem pra ele. vizinho, ele é vizinho de sala nosso lá no Nossa, lá no escritório. Aí eu escritório. falei assim, você tá pedindo jurisprudência, ela não é Jus Brasil, ela não é ferramenta de pesquisa, meu amor, acorda. Aí eu até perguntei pra ele lá embaixo, quando a gente chegou na garagem, eu perguntei pra ele qual que era o número da OAB dele, né? Porque o pessoal às vezes acha que tem número de OAB. Então hoje quem tá saindo na OAB é 80 mil, né? É. A gente é OAB 30 e poucos mil. Aí É. ele falou assim, não, a minha é 32 mil. Eu falei, a minha também. Eu falei, a gente é É. velho igual, não sei o quê. Porque eu falei assim, a gente que, como a gente já passou por diversas adaptações e transformações na advocacia, a gente veio de uma época que você carregava carrinho de processo. Hoje você tem um token ali, você enfia no computador, você assina digitalmente e foi você que fez. Então, assim, a gente passou por essas adaptações necessárias. Os processos foram escaneados, subiram e hoje já é tudo eletrônico. A gente tem a facilidade de adaptabilidade já, que é muito, eu acho que a gente já tá muito... A gente não tem mais impressora no escritório. Eu falei pra Gil, vou A levar gente não tem impressora. um Ela falou, papel. Às vezes eu quero um papel pra escrever e mostrar alguma coisa pra... Não tem. E na mentoria de vocês, como é que foi o feedback dos alunos? Vocês perceberam, assim, alguém que, caramba, tipo, meu Deus, o que é inteligência Nossa, é artificial? maravilhoso. Assim, Vários. nessa última que nós fizemos, os advogados ficaram super contentes de estar conosco. E tinha um super contra, lembra?
Tinha um super contra e ele Foi foi convertido. Ele Foi o tá mais totalmente. convertido. Ele é o mais convertido. Ele era engenheiro, e depois ele virou advogado. Então, assim, uma pessoa que trabalha com a lógica totalmente das exatas. E a gente teve um feedback super positivo. Porque é isso. Como a gente é muito entusiasta e a gente tem muita alegria de fazer isso que a gente faz, que é transformar a vida do advogado, as pessoas ficam felizes, sabe? O Ricardo foi um, né? Foi. Ficou Ele embaixo de passava a mão na facada. cabeça, assim, ele se escabelou todo. Todo Se Eu escabelou. não tô acreditando. Ricardo, eu só quero dizer pra você Ó, que Ricardo, estamos falando de você, hein? Ricardo, eu faço isso desde 2023, tá? Só quero dizer isso pra você. E ele me olhava assim, porque a gente trabalha juntos, a gente faz parte do mesmo instituto, que é do IBDFAN. Então ele ficava me olhando assim, eu falei, pois é. Então, assim, Você tá cola comendo em mim, mosca. Cola em mim. Pessoal, Vamos só para encerrar? concluir, né? Só para concluir, eu vou só trazer uma afirmação aqui do livro do Ethan Mollick, né? Que é o Cointeligência. Que ele fala sobre a IA que a gente usa hoje, né? Que é a mais burra de todas, né? Porque daqui a 1 ano vai ter uma IA que vai ser AGI. super mais avançada do que a atual. Daqui a 2 anos vai ter cada vez mais. E é a nossa realidade, né? Ou a gente acompanha isso de alguma forma e utiliza ela para potencializar, que eu acho que foi a palavra do dia aqui, né? Que a gente trouxe. Potencializar as nossas Capacidades. funções, nossas Habilidades. capacidades, habilidades, exatamente. Ou a gente vai ficar para trás, porque ano que vem vai ser outra IA que vai ser muito mais inteligente do que a gente tem hoje. E o que tá disponível, eu acho que não é nem 10% do que existe. A velocidade das coisas tá muito Tá absurda, muito. né, cara? Eu li, só pra encerrar também, eu li um Depois tu comparativo encerra sobre também, a Revolução Industrial, né? Sobre o avanço que a Revolução Industrial trouxe e o avanço que a IA já trouxe. É tipo assim, Porque a gente passou É absurdo, é absurdo. a Eu Revolução gravo Industrial não disso. foi nada. da Não informática. foi nada. Foi a quarta revolução industrial, né, da informática. Primeira foi petróleo, depois petroquímica, não vou lembrar o resto. Mas assim, a velocidade com que 4 aconteceram, né, em tipo papo de 1 ano, você fez tudo que veio das 4 revoluções industriais em uma E revolução muito única, mais, né? e muito mais rápido. É bizarro, é bizarro. Eu entendo que o novo assuste, né? Mas se a gente não se adaptar, a coisa vai passar por cima com nenhum trator, assim, e a gente somos nós, né? Novamente, igual a taxação do Trump. Bom, e eu quero encerrar o podcast dizendo que eu tô muito feliz que a gente se encontrou na vida no ano passado. Fizemos 1 ano, é importante mencionar isso, né? Nós E tivemos que- aniversário de namoro. E que esse ano nós concretizamos nosso casamento definitivamente do Squad, porque agora nós alugamos a sala, os meninos estão conosco. Então, eu tô muito feliz que nós estamos firmes e fortes aqui em nossos propósitos. E vem Exatamente. muito mais por aí, o melhor tá por vir ainda. Gente, esse foi o nosso Pod Squad. Agradecemos aí a audiência de todos vocês. Hoje nós falamos sobre homem e máquina, a inteligência artificial está nos deixando mais burros. Concluímos que não. Na verdade, se você fizer um bom uso da inteligência artificial, souber como utilizar as ferramentas, e se você ainda não sabe, temos 2 ótimas professoras aqui que vão explicar tudinho para vocês, principalmente se você é da área do direito. Próxima mentoria tá por vir aí. A última que elas fizeram foi um sucesso, muitos alunos impressionados. E com certeza o melhor ainda está por vir. Não deixe de deixar o seu comentário, de deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo, esse conteúdo que para alcançar mais pessoas descobrirem a inteligência artificial e potencializarem suas capacidades. Segue a gente também, nosso @ tá aí na descrição do vídeo e vamos junto. Até o próximo Pod Squad.